Mais uma vez nós estamos aqui, né? Encore une fois, nous sommes là Escutar a palavra do pour nosso écouter la Deus, parole de notre Dieu, aquilo que Ele tem para falar no nosso pour ce coração. qu'il a à parler pour notre cœur. Amém? Amen. Essa noite eu quero falar Cette nuit, j'aimerais parler como batalhar contra a carne. comment batailler contre la chair. Amém? Une bataille. Amen. Ela não morre. Notre chair ne mord pas. Amém? Pai, eu coloco a minha vida, Amen. a vida da Jesus. Nini, diante do Teu altar. E eu declaro que sobre nós não vale encantamento, mas vale o Teu poder. Nós nos humilhamos agora, Pai, colocando toda a nossa dependência em Ti somente. Nós não somos nada, Pai, nós não podemos nada sem o Senhor. Se o Senhor não estiver, não tem interesse nenhum de nós estarmos aqui, mas o Senhor está aqui. Por isso nós estamos aqui para Te adorar. Que essa palavra possa transformar o nosso coração, porque essa palavra venha nos fazer melhor e tomar a consciência que há uma luta. E a luta maior é nós mesmos. É em nós mesmos, Senhor. Por isso o Senhor nos ajuda, Pai, a combater contra a nossa carne. Amém? Como batalhar contra a carne. Comment faire une bataille contre notre chair. Como nós já vimos na semana Comme on a passada, déjà vu dans la semaine passée, as obras da carne, l'œuvre de la chair, que sustenta o fôlego que soutient le da souffle serpente, que é o du nosso serpent, inimigo. que c'est notre ennemi. Todos os dias, Tous les jours, em sua operação sobre o mundo. il agit sur le monde. Ele não perde tempo. Et il ne perd pas de temps. Amém? Porque a desobediência Car la désobéissance e a rebeldia et la rébellion dão força ao poder donnent force et pouvoir e de influência et des influences a Satanás. à Satan. Amém? Amen. Sobre as famílias Sur les e as familles nações. et É Ele que nations. influencia tudo. C'est lui qui influencie É por tout. isso que nós temos que batalhar Pour cela, il faut batailler contra a nossa carne. contre notre Porque nature Ele humaine. sempre vai tentar nos Car il va toujours influenciar essayer de alguma forma. d'influencer de toute façon. Amém? Amen. Mas como todos os que são em Cristo Jesus, Comme tous ceux qui sont en Christ Jésus, nós precisamos crucificar nossa il carne faut crucifier e notre as chair nossas paixões e os et nossos notre desejos. passion et désir. Amém? Abre tua Bíblia em Gálatas, Galates, capítulo 5, verso 24. chapitre 5, verset 24. Qui dit: Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Amém? Então a palavra de Deus está dizendo que eu tenho que La parole de Dieu dit Crucificar minha qu'il carne. faut que je crucifie ma chair. sou eu que venço os meus C'est desejos. moi qui vaincre e mes as minhas propres vontades. désirs et mes volontés. Amém? E o domínio do mal não pode ter mais domínio sobre Et as le nossas domaine ne vidas. faut plus surpasser sur nos vies. É por isso que eu e você temos esse combate todos os Pour dias cela, nous avons ce combat tous les jours de dizer morte à minha et carne. de dire que je vais tuer ma chair. E assim, e quando a gente fala sobre isso, Et quand on parle de ça, nós somos provados. nous sommes éprouvés, É ou não é? n'est-ce pas? Hã? Ainda mais uma sanguínea como eu sou, Surtout les sanguines comme sendo moi, restaurada en pelo train Pai, d'être restaurés sendo par le Père, transformada por Ele, d'être transformés par lui. né? Aí a gente é provado. On est A éprouvé gente é provado lá fora. à l'extérieur, A gente é provado on entre est os éprouvé nossos. entre les nôtres. E Deus falando, Et Dieu você en train de precisa andar parler. em espírito e em Il faut verdade. que tu marches en esprit et en vérité. Nós estamos em quem? Nós estamos em Cristo, Nous irmãos. sommes en Christ, mes frères. Vamos lutar contra a nossa carne. Nous allons lutter contre notre Amém? chair. Amen. O pecado diário da nossa vida. Vamos lutar contra ele. Ele Vamos vencer. Il faut lutter contre le péché de nome de notre vie. Jesus. Nous allons vaincre. Esse é um tempo de conserto, é um tempo de mudança. C'est un temps de changement. E como eu tenho sido provado esses Et dias. comme j'étais éprouvée ces jours-ci, Nosso amigo Paulo, notre ami Paul, ele é muito claro e ele revela na sua palavra il est très clair et il révèle dans sa parole como a luta comme la lutte contra as obras da nossa contre carne. les œuvres de notre chair. Olha lá em Gálatas, Galates, capítulo 5, verso 16. chapitre 5, verset 16. Nós precisamos andar no Il Espírito. faut marcher dans l'esprit. Voici donc ce que je dis, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre.
É contra ele. C'est contre lui. Amém? E nós precisamos entender, irmãos, Il faut comprendre que muitas das vezes nós vamos vencer a nossa carne. que parfois nous allons vaincre notre Uma chair arma muito poderosa, avec une arme très puissante, mas que a maioria tem dificuldade, mais que la plupart ont des difficultés. que é o jejum. C'est le jeûne. Para Deus quebrar a tua carne. Pour que Dieu puisse briser ta chair. Para o jejum gerar arrependimento. Le jeûne produit la repentance. E que é aquilo que te impede de avançar. Ce qui t'empêche d'avancer. Geralmente, quando a gente fala de pecado, Normalement, quand on parle de péché, a gente fala de pecado comum, que as pessoas acham que é comum, on parle de péché que les gens disent que para d'être elas é commun, grave e é que grave, pour eux c'est mas grave. é adultério, C'est roubar, l'adultère, de mas tem outros voler. pecados, Mais il y a irmãos, d'autres que péchés nós precisamos trabalhar na qu'il nossa faut vida, travailler dans notre vie. principalmente a ofensa. Surtout l'offense. Deus precisa trabalhar em nós, Dieu a besoin quebrar de em nossa travailler vida en nous toda ofensa. et briser toute offense. E o maior, a coisa maior que eu vejo Et la chose plus grande que je vois num ser humano dans e em l'être humain, nossas vidas dans nos vies, é reconhecer o erro. c'est de reconnaître notre erreur. A pessoa sempre quer consertar o lado dela apontando o erro do Et outro. les gens ont l'habitude Nós fazemos muito isso. de réparer notre erreur en pointant le doigt Nós vers l'autre. precisamos parar com isso. Il faut qu'on arrête avec Assumir o ça. seu erro. Il faut assumer notre erreur. Amém? Você errou, T'as commis une confessa, faute, alors tu você se confesses, arrepende. tu te repens. E isso, irmão, é gerado geralmente na ofensa. Ça se produit, ça vient depuis l'offense. Porque você se ofendeu Car tu es e offensé você não consegue ver o seu erro. et tu n'arrives pas à voir ton erreur. E quando você reconhece o seu Et erro, quand tu reconnais ton erreur, a ofensa ela é quebrada. l'offense est brisée. Andar no Espírito, irmãos, Marcher dans l'esprit, é seguir a liderança do Espírito Santo. c'est suivre le leadership Sabe de como um Saint-Esprit. soldado? Tu sais, comme un soldat, Vocês já viram? Eu acho lindo, né? c'est trop beau. No Brasil a gente vê muitos Au Brésil, on voit beaucoup. na polícia Dans la militar, no police exército, militaire, dans l'armée, na aeronáutica. aéronautique. Às vezes eles fazem exercício marchando na rua e cantando. Ils marchent dans les Num rues, ils passo só, chantent no dans mesmo passo. le même pas. Assim é a nossa vida, C'est comme ça dans notre sendo vie. dirigido pelo nosso En comandante, train d'être conduit na par mesma notre direção, no commandant. mesmo passo. Dans la même direction, É dans le même trilhando pas. a nossa jornada, C'est en train de marcher dans notre pas, com o nosso coração sintonizado ao coração do Pai. avec notre cœur lié au cœur du Père. E às vezes o que está no coração do nosso Pai não nos satisfaz. Et parfois, ce qui est dans le cœur de notre Père, ça ne nous Porque plaît pas. nós queremos sempre ter razão. Nous voulons toujours avoir E às la vezes nós raison. estamos enganados. Et parfois, nous sommes Não é trompés, verdade? n'est-ce pas? Então, irmão, nesses dias Deus quer trabalhar na nossa carne. Dans ce jour, si Dieu veut Ele quer travailler nos dans notre libertar. chair, il veut nous délivrer. Ontem mesmo está até uma situação, eu e meu Hier, irmão, j'ai eu une situation avec mon frère. e aí uma pessoa mandou um áudio, Une personne m'a envoyé un audio. e assim, muitas vezes para mim não falar com a pessoa, eu já solto o cachorro, ele, né, Daniel? Et parfois, Eu pour ne falo, rien dire, ai, minha je vontade dis é tá, tout. tá. La volonté, c'est de dire Aí quoi que ce depois soit. eu, Après, respira. je respire. entendeu? Então, muitas vezes o apóstolo aguenta um pouquinho, Parfois, l'apôtre, porque é a minha il forma de desabafar, de me arrive à réussir. extravasar, C'est une façon de s'effouler, para mim não ser dura com aquela pessoa. pour ne pas être dur avec la personne. Entendeu? Então, a irmã tá assim, deixa pra lá, Mon Deixa frère pra a lá. dit, laisse tomber, deixa pra lá. laisse tomber. E não vai resolver mesmo. Ça va Porque rien na régler, cabeça daquela pessoa, ela tá Pardon. certa. car dans la tête de cette personne, elle a raison. Entendeu? Mas em volta dela, 20 pessoas estão vendo que ela tá errada. Mais autour d'elle, il y a Só au ela moins acha que ela está certa. seulement une vingtaine de personnes sont en train de Então voir não vale qu'elle a a pena. commis la faute. Mais elle croit être juste, mais ça ne vaut pas la peine. Não vale a pena, irmão. Ça ne vaut pas la peine. Porque essa pessoa não foi liberta Car cette ainda. personne n'a pas été encore délivrée. Tá entendendo? Então a pessoa precisa ser liberta para reconhecer la aquilo peça- que ele é. Il faut que la personne soit délivrée Só a pour cura. reconnaître ce qu'elle est. Só há cura na nossa Il vida y aura de guérison dans quando eu notre vie reconheço o meu pecado. quand je reconnais mon péché. Entendeu? Então, quando eu reconheço, Quand je reconnais, Deus começa a trabalhar. Dieu commence à travailler. Ontem o Espírito Santo estava trabalhando em mim. Hier, le Saint-Esprit a travaillé en moi.
Tá entendendo? Isso se chama maturidade. Ça s'appelle maturité. Porque eu não vou dar liga para Satanás. Car je ne donnerai pas de holophonte à Satan. E é isso que a gente não consegue entender, E- que a minha luta C'est ça qu'on ne comprend pas. não é contra carne nem sangue, Ma lutte, ce n'est pas contre la mas é chair et le contra os sang, principados e mais c'est potestades. contre les principautés, les potestés. Mas é dura essa miserável que é Mas não- entender. Mais notre chair ne comprend pas. Tá entendendo? Tu comprends ça? Então, irmãos, nós estamos bem vivos. Nous sommes E bien nós vivants. precisamos morrer. Il faut mourir. Amém? Amen. Em nome de Jesus. Au nom de E Jésus. trilhar Et marcher o nosso caminho em sujeição ao nosso notre Deus, chemin en soumettant à Dieu, que tem toda a verdade. qui a toute la vérité. Amém? Abra sua Bíblia em João, Ouvre ta Bible capítulo en Jean, 16, verso 13. chapitre 16, verset 13. Qui dit, quand le défenseur sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Amém? É o Consolador que nos ensinará todas as C'est le coisas. irmãos. consolateur qui nous enseignera toutes choses. Não toma atitudes Ne prenez pas des attitudes ali nas suas emoções. au milieu de tes Jejua a émotions. Deus para Deus te Faire quebrar. un jeûne à Dieu pour qu'il te brise. Jejua para Ele te quebrar. Jeûne pour qu'il te brise. Que não vale a pena. Ça ne veut pas la peine. Deixa Ele te dirigir. Laisse-lui te conduire. Deixa o Espírito da verdade te dirigir. Laisse l'esprit de la vérité te conduire. Não importa o que o outro falou. Peu importe ce Não que l'autre importa a o que o outro parlé. fez. Peu Você importe ce qu'il sabe a quem fait. está certo e quem está errado. Tu sais qui a la raison ou pas. Mas a nossa carne quer se justificar. Mais notre chair a envie de se E às vezes justifier. não vale a Et pena. parfois, ça vaut pas la peine. Porque a pessoa já está contaminada. La personne est déjà contaminée. Tá entendendo? Tu Com comprends? espírito de manipulação, Avec l'esprit de manipulation, de falsidade, de tudo. fausseté, de tout. Você tem que aprender a amar. Il faut apprendre à aimer. E quando nós aprendemos a amar, Deus quebra as Et que nous coisas. apprenons à aimer, Dieu brise les choses. Deus faz as coisas. Dieu fait les choses. Amém? Amen. E não é fácil não, Et irmãos. ce n'est pas facile. Combater contra a nossa carne é uma guerra. Combattre contre notre chair, c'est une guerre. O teu maior inimigo é você mesmo. Ton plus grand ennemi, c'est toi-même. Somos nós mesmos. Sommes nous-mêmes. Abre a tua Bíblia em João 14, 26. Jean 14, 26. Qui dit, mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. E quantas das vezes o Espírito Santo nos fala, não é? Et combien de fois le Saint-Esprit parle Não avec nous? faz. Algo Ne de dentro fais fala, pas fica ça. quieto. Mas aí você teme e Arrête, faz. ne Aí fais. dá uma confusão Et tu daquelas. n'obéis pas et après tu auras une grande confusion. Isso porque a mentalidade, irmãos, da Ça- carne é morte. Parce que la mentalité de la chair, elle est morte. Mas C'est a la mort. mentalidade do Espírito é vida e Mais la paz. pensée de l'esprit, c'est vie et paix. Sabe por que que... Porque a carne... Sabe por que que a carne, ela gera morte? Tu sais pourquoi la chair produit la mort? Porque o pecado gera morte, Car irmãos. le péché produit la Gera mort. morte espiritual. Mort spirituelle. Gera morte com intimidade com teu pai. Mort avec l'intimité avec ton père. Aham. Aí você começa a andar na sua carne, Tu commences à marcher você avec ta diminui o chair. tempo com seu pai. Tu diminues le E temps você avec vai ton père. morrendo, irmãos. Et tu vas mourir petit à petit. Quem não tem intimidade com o pai gera morte Celui qui n'a pas l'intimité avec le Père em produira todos la os mort sentidos. dans tous les sens. E daqui a pouco você está abandonando a Cristo D'ici peu, tu abandonneras e vivendo Christ somente o seu pecado. et vivras seulement avec ton péché. Porque a mentalidade da carne ela é inimiga de Deus. Car la mentalité de la chair, c'est l'ennemi de Dieu. Mas a mentalidade do Espírito Mais la mentalité está de l'esprit sujeito à vontade do Pai. est soumise à la volonté du Père. E a vontade do Pai é que nós vivamos em paz. Et la volonté du Père, c'est qu'on vit en paix. A mentalidade não é a mentalidade que eu quero falar. Lá em Romanos 8, Romains 8, abre lá. Do verso 5
ao 7. Esse eu não copiei, eu espero que você... Romains 8, 5, 7. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. Aleluia. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en sait même pas capable. Não, lê o início. Vou mandar separar, vai. Tá. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. C'est le 6. Amém? Amen. Então é isso, irmãos. Por isso que nós precisamos vigiar. Pour cela, il faut être vigilant. Porque se eu vivo no Espírito, Si je vis dans l'esprit, nós morremos para a nossa natureza humana. nous sommes morts pour notre nature humaine. Precisamos viver em Espírito e em verdade. Il faut vivre en esprit et en vérité. Amém? Amen. Porque nós ressuscitamos com o nosso Pai. Car nous avons été ressuscités avec le Père. Colossenses 3:1. Colossiens 3, 1. Qui dit: Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Amém? Amen. Agora a nossa vida ela está em Cristo. Maintenant, notre vie est en Christ. Eu e você estamos escondidas no Pai. Nous sommes cachés au Père. Irmão, eu quero que Deus ele arranca de mim essas coisas de eu querer provar para o outro J'aimerais que Dieu ou arrache dizer de para o moi. outro, não importa. J'aimerais que Dieu arrache de moi ce que je pense de l'autre, ce que l'autre Se pense de eu moi. vivo Peu no importe. Espírito, Si je vis dans l'esprit, eu vou buscar o reino je dele. vais chercher son royaume. E o reino e a sua justiça. Le royaume et sa justice. E as outras coisas são Toutes acrescentadas. les autres choses seront rajoutées. Eu vou me preocupar com a minha vida espiritual. Je vais m'inquiéter avec ma vie Eu vou me spirituelle. preocupar com aquilo que ele tem para me Je vais fazer. m'inquiéter avec ce qu'il a, E qu'il não veut que que o je outro fasse. pensou, se o outro está certo, se o outro está errado. Não importa. Je ne vais pas savoir si l'autre a raison, si j'ai la raison, peu importe. Eu preciso J'ai estar besoin escondido no Pai. D'être caché sur Eu le Père. preciso viver em espírito, Il faut que je em vive en verdade. esprit, en Jesus vérité. está voltando. Jésus est en train de revenir. E eu e vocês temos que estar escondidos em Cristo, Il faut qu'on soit caché en Christ. para que o pecado não venha gerar morte na Pour que- nossa Que le vida, péché ne produise pas la mort en nos vies. para que o pecado não venha dominar as nossas Pour que le vidas, péché ne vienne pas dominer sur nos vies. mas que eu e você venha ser movido pelo Espírito de Deus. Mais qu'on puisse agir sur la force de l'Esprit de Dieu. Que nós possamos ser cheios do Espírito de Deus. Qu'on puisse être rempli de l'Esprit de Dieu. Que quando alguém vir te ofender, Quand quelqu'un vient te falar t'offenser, palavras duras, de parler de mots durs, você fechar o seu tu lábio fermeras ta bouche e dizer: tenha misericórdia. et dire que Dieu ait la miséricorde. Porque quem trata com o outro é o Senhor, irmão. C'est lui qui va traiter avec la personne que nous a Nada offensée, fica c'est Dieu. impune. Rien sera oublié. Cuidado com aquilo que sai da tua boca, Fais attention avec ce qui sort de ta bouche, porque Deus nos cobra. car Dieu, on rendra compte avec Dieu. Deus nos cobra. Dieu va tout Não demander. fique triste, Ne soyez pas triste, porque a alegria do Senhor é tua força. car la joie du Seigneur, c'est A notre tristeza force. nos adoece. La tristesse nous rend malades. E vocês sabem, Et tu sais disso, bien de ça, através do meu à testemunho, travers ma a témoignage. tristeza te dá legalidade para te adoecer La fisicamente. tristesse rend de l'égalité pour que je Mas tombe a malade. alegria te dá força Mais la joie para te donne la continuar force em Cristo pour Jesus. continuer en Christ Jésus. Amém? Amen. Colossenses capítulo 3, Colossiens 3, do capítulo 3 ao 5. du verset 3 au 5 dit: En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous
ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Viu? Nós precisamos morrer Il para faut esse mundo. mourir pour ce monde. Porque quando nós entendemos isso, Quand nous comprenons ça, eu te garanto que a tua vida fica mais leve. je peux te garantir que ta vie sera beaucoup plus Porque légère. aquele que vive segundo o Espírito Celui qui vit selon l'esprit não pensa nas coisas da carne, ne pense pas aux choses de la chair, mas nas coisas do Espírito. mais aux choses de l'esprit. Porque se vivermos no Espírito, Si nous vivons dans também l'esprit, nós vamos andar no Espírito. alors donc ça veut dire qu'on marchera aussi en esprit. Amém? Como Gálatas, não precisa abrir, Gálatas 5:25. Galates Ele 5:25, diz que pelo Espírito il dit nós que par l'esprit, mortificamos a obra da carne. nous tuerons l'œuvre de la chair. Abre tua Bíblia, Romanos Romains 8, 8, capítulo 13. chapitre 13. Você vê quanta palavra que fala sobre a luta da carne Tu contra vois a carne? combien de paroles il y a qui coisa parlent de linda. l'œuvre de la chair. Deus é tão amoroso. C'est tellement tão beau, Dieu est tellement cuidadoso. amoureux et il zèle pour nous. E você que não lê a palavra, Et toi qui ne lis pas la parole, nunca vai mudar. tu vas jamais changer. Você não vai mudar. Tu vas pas Porque quem changer. te confronta é a palavra. Celui qui te confronte, É a c'est la parole palavra de que nos Dieu. confronta. C'est la parole E qui te através do confronte. Espírito, Et à travers l'esprit, através da palavra, à travers o la parole, Espírito Santo le nos Saint-Esprit confronta mais nous ainda confronte encore plus e nos traz transformação. et apporte la Por isso que transformation. todo cristão tem que ler a Pour palavra, cela, tout chrétien, para que il faut você lire la seja parole pour confrontado que tu sois confronté pelo Espírito de Deus. par l'Esprit de Dieu. Romanos capítulo 8, verso 13. Verset 13. ok. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. Amém? Amém. É por isso todo crente em Jesus precisa lutar pela mortificação do pecado, Pour cela, tout chrétien, il faut travailler dans la mortification du que é péché, nada mais qui est rien de do plus. que enfraquecimento. C'est la faiblesse Amém? Sobre a tua vida, sur ta vie. destruindo a sua força espiritual, Va détruire ta force a sua spirituelle, vitalidade. ta vitalité. Hã? É assim que ele faz. C'est comme ça qu'il Porque o travaille. pecado ele vai gerando morte. Car le péché produit la mort. A luta do pecado La lutte não du se péché resume apenas em fazer com força, não, irmãos. n'est pas seulement résumé en faire les choses avec Mas force. é para parar de pecar. C'est juste d'arrêter de pécher. Amém? É trabalhar C'est de travailler contra aquilo que impede você avançar no reino do contre Pai. ceux qui t'empêchent d'avancer dans le royaume du É Père. trabalhar no seu interior, C'est de travailler dans ton ser intérieur, curado, ser d'être liberto, guéri, ser délivré, santificado. d'être sanctifié. Vale a pena. Ça vaut la peine. Amém? Amen. Somente pessoas Seulement les gens santificadas, sanctifiés, somente pessoas seulement les gens que deixam o Espírito trabalhar, qui laissent l'Esprit travailler, verá o poder de Deus se manifestar nas suas vidas. verront le pouvoir de Dieu se manifester en leur vie. Porque o pecado nos segue, irmão. Car le péché nous suit. O pecado nos segue de ver a glória de Deus. Le péché nous empêche de voir la gloire de Dieu. O pecado nos impede de ver o que é certo e o que é errado. Le péché nous empêche de voir ce qui est juste et pas juste. A palavra de Deus que diz que o maligno, La parole de Dieu dit que le malign, ele está aí solto, il est là, libre. rodeando a terra, Il est en train de faire le tour sur la procurando a terre. quem tragar. Il cherche celui pour dévorer. Amém? Ele não para. Il ne s'arrête pas. Ninguém pode fazer por você. Personne ne peut faire à ta place. O que você precisa vencer, Ce que tu na as sua besoin de vida, vaincre de ta vie, aquilo que você precisa vencer, que é o seu pecado, c'est só le você péché. pode fazer. Seulement toi peux faire Através do Espírito à Santo. travers le Saint-Esprit. Na sua decisão. Dans ta Deus décision, não pode fazer no seu lugar. Dieu ne peut pas faire à ta place. Ele é tão gentleman Il est tellement gentleman, que ele bate na porta. poli,
qu'il Posso frappe la entrar? porte et demande, est-ce que je peux entrer? Mas o teu inimigo não. Mais ton ennemi, il ne Aonde fait pas tiver comme uma ça. brecha na tua Où il vida, y a une brèche dans ele ta entra vie, para te il destruir. va entrer pour te détruire. E é só pelo poder do Espírito de Deus, Il est irmãos, seulement à travers le que Saint-Esprit nós de podemos Dieu ser que transformados. nous pouvons être transformés. Amém? Só através dele. Seulement à travers lui. Você decidir, eu quero, De e décider ele et vem te dire, ajudar je veux, a il ser viendra t'aider transformado e a ser liberto. à être transformé et délivré. Porque nós somos salvos, irmãos, pela santificação. Nous sommes sauvés Em à travers la nossas vidas, sanctification de nos vies. Todos os dias nós Tous somos les jours, salvos. nous sommes sauvés. Todos os dias nós vencemos algo em Tous nossas les jours, on vidas. vaincre quelque Abre chose tua dans nos vies. Bíblia, lá em Efésios 1:4. Éphésiens 1:4. Qui dit, en lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui, dans son amour. Olha que Amém. coisa linda. Regarde comme c'est beau. Deus da fundação. Você imagina isso? Deus da fundação do mundo Depuis la fondation du para que nós monde, fôssemos o quê? qu'on puisse être Santos, saints, irrepreensíveis irréprochables diante dele em amor. devant Dieu en amour. Abra tua Bíblia em Romanos 6:6. Romains 6:6. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Amém? A Amém. verdadeira mortificação La vraie da nossa carne mortification de está notre baseada, chair, sabe o quê? elle est Nós basée precisamos odiar o pecado, ter qu'il nojo faut avoir la do haine du pecado. péché, d'être dégoûté du péché, em sua essência, dans son em sua essence, natureza, en sa nature, que ofende ao nosso Deus. qui offense notre Dieu. É um profundo amor a Cristo, irmãos. C'est un profond amour à Christ. De quando nós pecarmos, para nossa Deus, pequei contra ti. Au moment de pécher, Tem de se rendre compte et misericórdia. dire, Dieu, j'ai péché contre toi, aie la miséricorde de moi. É por isso que nós precisamos afligir a nossa Pour consciência cela, il faut affliger notre conscience com uma realidade da lei de Deus, irmãos. avec la réalité de la loi de Você Dieu. precisa confrontar você Il mesmo. faut se confronter à soi-même. Olhar no espelho, oh, vai criar vergonha na tua cara. Regarder devant le miroir et de dire, Você viu o t'as que pas que la você fez honte? hoje? Regarde ce que tu as fait aujourd'hui. Você precisa se posicionar. Et il faut que tu te positionnes. Nós precisamos sujeitar a Deus Il faut se soumettre à Dieu constantemente, tous les jours. em nome de Au Jesus. nom de Jésus. É necessário uma luta constante. C'est une Contre o lutte pecado, irmãos. constante contre le Nós péché. precisamos reconhecer que existe um inimigo Il faut reconnaître qu'il y a un ennemi. e nós precisamos combatê-lo. Il faut le combattre. Nós não podemos ser levados, Il ne faut pas être amené amém? A qualquer tipo de situação. à peu importe quel genre de Você tem situation. o Espírito de Deus. T'as E o l'Esprit de Espírito de Dieu. Deus revela-nos o que Ele quer Et l'Esprit de Dieu révèle ce qu'il veut. e como será a nossa Et atitude. comment ça sera notre attitude Em cada situação na nossa vida, dans chaque a situation gente tem de que falar notre vie? como que o Pai Et reagiria, il faut dire, mais comment le Père como allait Jesus réagir? reagiria, Comment Jésus allait réagir dans ce cas? como eu deveria fazer nessa situação. Comment je devrais faire dans cette situation? Mas muitas das vezes nós agimos o quê? Mais- Na nossa Mais carne la plupart des fois, nous agissons selon notre e no chair nosso impulso. et dans d'agir d'une façon impulsive. Abre tua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1. 2 Corinthiens 7, 21. Hã? 2 Coríntios Oui, 7, 7. verso 1. Eu peguei e disse errado. Por isso que agora eu anoto. Agora ele não tá aí. Hum. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui souille notre cœur et notre esprit et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. Amen. Irmão, a gente tem que chegar num nível Il faut arriver dans un niveau tão espiritual tellement spirituel da gente fazer assim,
deixar de fazer aquilo para que o meu irmão não peque. D'arriver au point de ne pas faire quoi que ce soit pour que mon frère ne pêche pas. Isso é bondade de Deus. Ça, irmãos. c'est la bonté de Dieu. Non. Muitas vezes você sabe aquilo que leva o seu irmão a pecar. Parfois, tu sais ce qui fait ton frère pécher, Na fraqueza da tua carne, mais você dans la faz. faiblesse de ta chair, tu le fais. Né? Então, se nós nos submetermos Si nous nous a soumettons nossa mente notre e pensée coração et cœur à liderança do Espírito Santo, à leadership du Saint-Esprit, nós seremos fortalecidos nous serons pelo Espírito de fortifiés Deus. par l'Esprit de Dieu. Assim nós vamos ser o quê? Purificados Comme ça, on de sera toda purifié impureza de toute impureté em nome de au Jesus. nom de E Jésus. sermos Et aperfeiçoados por d'être Ele. Até aperfeiçoés Jesus par lui. voltar, irmão, nós vamos pecar. E nós Jusqu'au vamos jour que sendo Jésus aperfeiçoados por eles. Jusqu'au jour que Jésus reviendrait, on sera toujours travaillé par lui. Aquilo tous que les eu, jours. que eu faço hoje, Tout ce que je fais amanhã eu não aujourd'hui, farei mais. demain je le ferai plus. Venci. J'ai déjà vaincu. Aquilo que eu faço amanhã, Ce que je ferai no outro dia eu demain, não farei le mais, lendemain porque je eu le ferai venci. plus parce que j'ai vaincu. Todos os dias você Tous tem les que ser jours, aperfeiçoado Il faut être pelo Espírito perfectionné Santo de Deus. par le Saint-Esprit de Dieu. E isso nos mostra que a santificação Ça nous montre que la sanctification não se resume n'est pas résumée ao movimento da nossa conversão, irmãos. au moment de l'agir de notre conversion. Mas é um processo diário C'est un processus contínuo quotidien et na nossa continu jornada espiritual. de notre vie spirituelle. Nossa família estava falando de algumas coisas, Notre famille parle des choses, de como que Deus transformou pessoas na nossa de família comment Dieu a transformé des gens dans notre para famille, melhor. dans le bon sens. Isso é uma jornada de um cristão. Ça, c'est une vie d'un chrétien. Das pessoas olharem e falar assim, ó, como essa pessoa mudou. D'une personne à regarder et de dire, Pra mais melhor. regarde comme elle a beaucoup Esse é o changé. cristão. Ça, c'est le chrétien. Agora, irmão, Maintenant, mes frères, se cada dia você está pior, si chaque jour tu es você encore está no pire, caminho errado. donc tu n'es pas dans le bon chemin. Você precisa realmente se prostrar diante do Senhor. Tu as besoin, vraiment besoin de se prosterner devant Dieu. Todo dia você tem que estar melhor. Tous les jours, il faut que tu sois meilleur. E as pessoas olhando para você e reconhecendo realmente Et, você et mudou. il faut que les gens te regardent et disent, regarde comme il a beaucoup changé. Né? É como o apóstolo está até falando. Comme l'apôtre Claudio a dit. A transformação dele foi tão grande La transformation dans sa vie a été tellement que grande. quando eu estava andando na rua com Quand ele, je marchais dans les rues avec lui, a hora que o cara viu, au moment que la personne falou nous avons assim, vu, é você mesmo? est-ce que c'est vraiment toi? Aí ele, aí falou assim, Adriana, é o Cláudio mesmo? Sim, Bah, é. Adriana, est-ce que c'est bien Porque Claudio? até a fisionomia Même e a maneira de falar mudou. et sa façon de parler a Esse été é changée. Cristo, irmãos. Ça, c'est Christ. Entendeu? Quando realmente você confessa Ele como Salvador, Quand tu confesses réellement lui comme Seigneur et Sauveur, Ele vai te mudando, Ele vai te il transformando. va te changer, te transformer. Por isso nós estamos nesse processo. Pour cela, nous sommes dans ce processus. Eu estou no processo. Je suis De dans le muitas processus coisas. de beaucoup de choses. Então, me passou a mensagem, eu ouvi, minha vontade era tá. La Não, personne m'a envoyé un até agora eu não message respondi. et j'ai eu envie de répondre tout de suite et j'ai dit, Porque eu vou responder je vais répondre aquilo que o Espírito Santo quer que eu fale. selon la volonté não du o que eu Saint-Esprit et pas ce que je veux. Eu não quero responder assim, olha, mas é isso e isso, não quero fazer. Je n'ai pas envie Non, de répondre quero. à ma manière. J'ai pas envie de faire ça. Eu não quero lutar contra isso. J'ai pas envie de lutter Eu contre quero ça. paz, irmãos. Je veux la paix. Entendeu? Eu quero paz. Je veux la paix. Eu não quero pecar. J'ai pas envie de pécher. Eu não quero me ofender. J'ai pas envie Eu quero d'être andar em offensé. espírito e em verdade. Je veux marcher en esprit, en vérité. Amém? Amen. Porque Ele sempre vai trabalhar em nós. Il va toujours travailler Ele en vai nous. nos convencer Il va nous que convaincre aquilo é pecado, que tout ça c'est que un aquilo é péché, injusto, que c'est injuste, aquilo você não pode fazer. qu'il ne faut pas le faire. Mas o seu inimigo, Mais ton ennemi, ele vai sempre te acusar. il va toujours t'accuser. Ele vai querer sempre trazer a injustiça, como se você fosse o coitadinho, irmãos.
Il va essayer de toujours te montrer l'injustice pour te Mas o faire se seu Deus sentir não. l'autopitié. Ele te Mais justifica ton Dieu, il te justifie. olhando para ti e dizendo: Il te regarde et deixa te eu dit, trabalhar, laisse-moi deixa eu travailler, advogar, laisse-moi être deixa eu ton avocat, fazer, laisse-moi faire. porque é eu que transformo C'est e moi sou qui eu quem transforme. faço. Et c'est moi qui fais. Abre tua Bíblia em João, capítulo João- 16, Jean 16. versos 7 e 8. Jean 16, 7 et 8. Qui dit, cependant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Você já viu quando você faz alguma coisa de errado? T'as déjà vu Ou quand tu talvez fais você quelque chose falou de alguma pas bien, ou coisa, quand tu parles quelque ou chose, você fez comentário. ou peut-être t'as fait des commentaires. Ao invés de você só ouvir, você... Au lieu de seulement fez comentário écouter, também em t'as cima fait des daquilo. commentaires. Aí depois você, pra que eu fui falar? Te E dá a- uma tristeza, Et não é après, tu verdade? dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Tu donnes une tristesse, n'est-ce pas? Assim, em relação a todos os dias, irmão, nosso pecado. C'est Nós comme temos que ça. ficar tristes quando nós pecamos C'est comme ça tous les Contre jours. o Quand on nosso pêche, Deus. il faut se rendre triste contra o de nosso pécher irmão. contre notre Dieu, notre frère. Porque quando nós nos arrependemos, Quand nous nous repentissons, isso vai, isso vai trazer alegria no nosso coração. ça va Vai nous trazer uma remplir de joie. leveza. Ça apportera la légèreté. E às vezes nós carregamos peso Et por parfois, nada. on apporte des poids pour rien. Não, tira esse peso. Enlève ce poids. Perdoa. Pardonne. Amém? Amen. Deixa aí. Laisse aller. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Olha lá, 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10. 2 Corinthiens 7, 10. Qui dit, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Tá vendo? Tu vois? Porque quando a tristeza, quando ele está falando assim, a tristeza do mundo opera a morte, Quand il dit que la tristesse Por du quê? monde produit la porque é uma mort, tristeza, ai, coitado de mim, eu posso ficar assim. Não, irmão, essa tristeza te leva à morte. c'est parce que la tristesse du E você monde adoece. nous fait avoir la Mas aquela autopitié, tristeza, mais la tristesse du monde tu fait aller envers la mort. amém? Mas a tristeza aqui que ele fala, porque a tristeza segundo Deus, Mais la tristesse selon Dieu, ela é aquela tristeza que leva a arrependimento. c'est la tristesse qui t'amène vers la repentance. Mas existe aquela tristeza Mais il y a aussi la da tristesse comiseração, de l'autopitié, a tristeza la no tristesse direito de ficar chateado du com alguém droit d'être que te fâché leva avec a quelqu'un, adoecer ça te rend malade e te gera et morte. ça produit la mort. Tá entendendo? Tu Que aí comprends? tem gente, tem direito de ficar triste, Ah, j'ai le droit d'être triste. mas não para a vida toda, Pas pour toute la vie, porque isso vai te adoecer. car ça te rendra malade. Amém? Amen. Aí você ficar triste porque alguém morreu, é normal. Ah, tu es triste parce Aí que você vai quelqu'un est viver o seu décédé, luto. c'est normal, tu vas vivre ton deuil. Mas se você ficar triste porque alguém te decepcionou, Mais si tu es triste parce que quelqu'un t'a déçu, ou porque alguém fez mal a você, ou parce que quelqu'un t'a fait du mal, ou porque alguém não te reconheceu como deveria, ou simplement parce que quelqu'un ne t'a pas vai répondu comme adoecer. tu voulais, alors tu tomberas malade. amém? Por isso nós precisamos lutar e entender a palavra de Deus. Pour cela, il faut lutter et comprendre la parole de Dieu. Nós temos que ter a tristeza Il faut avoir la tristesse quando a gente fez algo de errado quand e on nos fait des arrepender mauvaises choses, do et que nós fizemos. on se repentit de ce qu'on a fait. Irmãos, não há como lutar contra a carne Ce n'est pas possible de E o lutter contre pecado? la chair et le péché sem sermos guiados pelo Espírito de Deus. sans être guidé par l'Esprit de Dieu. Há uma decisão a tomar. Il y a une décision Você à prendre. Est-ce que tu veux? Ele vem Alors il e viendra. faz junto com Il você. fera avec É Ele toi. que nos ajuda. C'est lui qui nous aide. É Ele que nos ajuda a ser transformado. C'est lui qui nous aide à É être Ele que fala transformés. nos nossos ouvidos, C'est no lui qui nosso parle à coração. notre oreille, à notre cœur. Nós precisamos lutar. Nous avons besoin Nós de lutter. precisamos
praticar na nossa vida Et il faut pratiquer dans notre vie santidade la e sainteté et arrependimento. la repentance. Nós precisamos todos os Nous dias avons besoin de tous les nos jours arrepender de nous dos nossos repentir maus de caminhos. nos mauvais chemins. E essa realidade ela só é possível Et cette réalité est simplement quando possible nós sujeição, vai sair não. Sujeitamos quand nous nous à obra do soumettons Espírito. à l'œuvre de l'Esprit. Só quando acontece isso. Il arrive seulement quand on fait ça. É porque é Ele que nos conduz. C'est lui qui nous conduit. Uma metanoia, C'est une que é uma métanoïa. mudança radical de pensamento. C'est un changement radical de pensée. Nós temos que mudar radicalmente. Il faut changer radicalement. O arrependimento La repentance, produzidos em nós pela obra do Espírito la repentance qui a été produite par l'œuvre du é Saint-Esprit, fruto fundamental na c'est nossa un fruit vida fondamental de notre vie, como santos, comme des como saints, filhos de Deus. comme des enfants de Dieu. Né? Por esse motivo, o escritor em Hebreus, Pour cela, l'écriteur en hébreu, ele cita que il o arrependimento écrit que la repentance de obras mortas, des œuvres mortes, com um alicerce comme la base elementar da doutrina de Cristo. élémentaire de la doctrine de Christ. Abre tua Bíblia em Hebreus 6:1. Hébreux 6, 1. C'est pourquoi, laissons les bases de l'enseignement relatif au Messie, tendons vers la maturité sans avoir à reposer le fondement du renoncement aux œuvres mortes et de la foi en Dieu. Amém? Logo, ele precisa produzir Il a besoin de produire afastamento éloignement consciente conscient daquela situação. de cette situation, Em saber aquilo que eu estou fazendo está gerando morte. de savoir que ce que je fais produit la mort. Amém? Mas que existe um Deus que perdoa. Mais il y a un Dieu qui pardonne. É só abrir tua boca. Il suffit d'ouvrir Senhor, la me bouche perdoa. et demander, Dieu, pardonne-moi. Um dia eu falei com uma pessoa e eu sempre falo com as pessoas Un isso. jour, j'ai parlé avec une personne, je parle Não toujours de ça. importa a sua situação. Peu importe ta situation, Venha à igreja. viens à l'église. Porque uma hora o Espírito Santo te convence do pecado. Car à un moment donné, le Saint-Esprit va te convaincre du péché. Venha para a casa do Senhor. Viens à la maison du Não Seigneur. importa. Peu importe. Porque Ele chamou foi para os pecadores. Il a appelé tous les pécheurs Para libertar os pour cativos. délivrer les captifs. Venha para a casa do Senhor. Viens vers la Aconteça o que maison du Seigneur. acontecer. Peu importe Não ce qui importa a sua arrive. vida, venha Peu para a casa do importe Senhor. comment va ta vie, viens à la maison du Seigneur. Não, mas aí a pessoa tem um pensamento assim, não, mas o dia Et la personne dit, ah non, mais un jour, que eu largar isso, eu vou para a igreja. Não, venha como você está. le jour que je laisserai ces choses-là, je Não viendrai. importa se você é prostituta, não Non, peu importa se é um importe, t'es drogado. prostituée, droguée, Não importa. peu importe. Venha para a casa. Viens do à la Senhor. maison du Seigneur. A palavra vai entrar. La parole va entrer. Em uma hora ela vai À quebrar. un moment donné, elle va E o briser. Espírito Santo vai se Et le manifestar. Saint-Esprit va se manifester. Amen. É isso aí. O Espírito sempre vai nos conduzir Le Saint-Esprit va toujours nous conduire a praticar o arrependimento. à pratiquer la repentance. Como exercício diário na minha vida e na sua C'est comme vida. un exercice journalier de notre vie. E todo aquele que é nascido de Et novo, celui qui est né à nouveau, ele entende isso. il comprend ça. Amém? Amen. O que é? É uma conversão, irmãos. C'est une É se conversion. voltar para aquilo. C'est retourner envers ça. Eu preciso melhorar. J'ai besoin d'améliorer. Sabe igual um disco arranhado? Tu sais comment une Eu vignette qui preciso. Eu preciso régulier. voltar. Il faut que Eu je preciso retourne. fazer. Il faut que je fasse. Entendeu? É uma insistência. Il faut être insistant. Até que você chega num ponto Jusqu'à que você arriver au bate o pezinho point e sobe. que tu feras le pied et tu monteras. Chegou a hora. C'est arrivé l'heure. Todos os dias é necessário trabalhar. Il faut tous les jours travailler.
Amém? Amen. Todos os dias da nossa jornada é um processo, Tous irmão, les jours de constante, notre vie, c'est un processus até a constant vinda do nosso Redentor. jusqu'à la venue de notre Você vai Rédempteur. lutar contra essa carne, Tu vas lutter contre ta chair. mas há os segredos que Ele nos dá. Il y a des secrets qu'il nous donne. É a palavra, C'est la é a parole, oração, c'est la é prière, o jejum, c'est le jeûne, é estudos. c'est les études. Amém? Amen. Todos os dias nós precisamos converter a nossa mente Tous les jours, il faut convertir e o notre nosso pensée coração ao nosso et Pai notre cœur à notre Père. e nos arrependermos dos nossos Et pecados, se repentir de notre péché. desenvolvendo a santificação En diante train de dele. développer la sanctification devant lui. Você se lembra o que João disse Tu te rappelles de ce que Jean para os a dit santos das igrejas pour da les Ásia saints de l'église Asia de Menor. l'Asie acerca do arrependimento do pecado? au sujet de la repentance du péché? Está lá em 1 João, 1 Jean, capítulo 1, chapitre 1, versos 5 ao 10. verset 5 au 10. Jean, Capítulo 1. 1 João, capítulo 1, versos 5 ao 10. voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. A gente vê aqui que On voit ici a Escritura nos ensina que l'Écriture nous sobre a enseigne prática do arrependimento sur la pratique de na la vida dos repentance santos. dans la vie O des saints. primeiro ponto Premier point, é que me chama a atenção ça m'attire nessa l'attention proclamação dans cette proclamation. em 1 João. 1 Jean. João ele escreveu essas palavras João para os écrit ces incrédulos mots ou para os crentes? Vous les incrédules pour les chrétiens. Obviamente foi para nós. C'est sûr que c'était pour É uma nous. instrução para nós, C'est une o corpo de instruction Cristo. pour nous, le corps de Christ. Qualquer cristão que afirmar que não tem pecado, Tout chrétien qui affirme ne pas avoir de péché, verdadeiro Espírito Santo não habita nele. le vrai Esprit Saint n'habite pas en lui. Porque todos nós pecamos e carecemos da glória do Car Pai. nous tous sommes des pécheurs et on a besoin de la miséricorde du Père. Nós precisamos, Nous avons besoin, não é verdade? n'est-ce pas? Como nós acessamos o perdão dos nossos pecados, irmãos? Comment nous accédons à la Acessamos o perdão dos nossos comment pecados. nous accédons au pardon de nos péchés? Só há libertação, Il y aura seulement la délivrance só há perdão et le pardon quando eu reconheço quand je reconnais que eu pequei que j'ai péché e eu confesso aquele pecado et j'avoue le péché e eu me santifico ao Pai. et je me sanctifie au Père. Tem que haver confissão de Il faut pecado. avoir la confession de péché. Aí quando você confessa, Quand tu confesses, há o perdão e a il y aura purificação. le pardon et la purification. Porque aquele que encobre as suas transgressões Celui qui couvre tes nunca vai transgressions prosperar. ne prospère jamais. Mas aquele que confessa Mais celui qui confesse e as deixam, et les laisse alcança a misericórdia do Pai. É clara a reçoit palavra, la gente. miséricorde du Père. C'est clair la parole. Você tem que confessar. Il faut confesser. E tem coisas que você tem que confessar. Il y a des choses qu'il faut Ao confesser presbitério, irmãos. au leader Para que você possa ser livre daquilo. pour que tu puisses être délivré Para que de tout você ça. receba a ajuda Pour que tu necessária. reçoives l'aide qui est nécessaire.
Aí tem gente que tem uma mentalidade de já pedir perdão para Deus, mas continua no pecado. Il y a des gens qui disent, ah, j'ai déjà demandé pardon à Dieu et continue dans le péché. Enganando ele mesmo. Il est en train Se de tromper esconde à de todo soi-même. mundo. Il se cache de tout le Mas tem monde. que ele não pode se Mais esconder. il y a quelqu'un qui Que é on o ne peut Rei pas se dos cacher. Reis. C'est le roi des Senhor rois. dos senhores. Le Desse Seigneur nós des não seigneurs. podemos esconder. De lui, on ne peut pas se cacher. Ele sabe de tudo. Il sait Ele tout. conhece Il tudo. connaît tout. Lê de engano. Olha o que Satanás faz, Quelle irmãos. tromperie. Como Regarde que ce ele que Satan cega fait. as pessoas. Comme il aveugle les gens. Tá tão fácil de você resolver. C'est tellement facile de régler. Chama alguém da tua confiança, confessa. Appelle quelqu'un que tu confies Reconhece que você pecou. et reconnais que tu as Seja péché. purificado, Sois santificado. purifié Através da à oração. travers de la prière. E sua vida não será mais a Et mesma. ta vie ne sera plus jamais la même. Porque quando nós reconhecemos as nossas fraquezas Quand nous reconnaissons nos faiblesses, e nos submetemos à santificação, nous soumettons à la sanctification. há um esforço próprio, irmãos. Il y a un effort. Há uma vontade do nosso Il coração y a- de mudança de vida. Il y a une volonté de notre cœur de changement de vie. Porque a satisfação da nossa carne é momentânea. Car le plaisir de la chair, elle est passagère. Aí você vai, quando você vai dormir, você está sozinho. Quand tu vas dormir, tu es seul. Mesmo você casado, Même si tu es marié, você está sozinho com a sua consciência. tu es seul avec ta conscience. E ali é você e Deus, irmãos. Et là, c'est seulement toi et Dieu. Amém? Abra a tua Bíblia em Provérbios Proverbe 28:13. 28, 13. Qui dit, celui qui cache ses transgressions n'en réussira pas, mais on aura compassion de celui qui le reconnaît et les abandonne. Hum. Amen. O Espírito Santo, ele mesmo, Le Saint-Esprit lui-même vai nos conduzir no processo de libertação e va de nous cura. conduire dans le processus de guérison et Há uma obra de poder no délivrance. Espírito Il y a une Santo. œuvre de pouvoir dans le Saint-Esprit. Olha que coisa linda. Regarde comme c'est Quando bon. nós pecamos, o próprio Deus deixa produzir em nós a tristeza. Quand nous péchons, Dieu laisse en nous une telle tristesse. Aí nos leva ao arrependimento. Ça nous amène à se repentir. Porque todos que andam no Espírito Tous ceux qui marchent dans l'Esprit vão frutificar em uma boa obra. vont fructifier dans une bonne œuvre. Porque já se arrependeram do seu estilo de Car ils se vida. sont déjà repentis de sa façon de vivre. E hoje eles estão vivos para Cristo. Et aujourd'hui, ils sont vivants pour Christ E não para sua carne. et pas pour sa chair, Mas para satisfazer os desejos do nosso Pai. mais pour satisfaire les désirs de notre Père. Nós somos os filhos da obediência, Nous amém? sommes les enfants de l'obéissance. Amen. E o Espírito Santo está desenvolvendo em nós todos os dias a santificação, Et le Saint-Esprit développe en nous tous les jours la sanctification. colocando em nós a consciência que cada dia Il met en nous la conscience de nós chaque jour. precisamos melhorar. Nous avons besoin d'améliorer. Porque todos os filhos de Deus, irmãos, são guiados pelo Espírito, Tous les enfants de Dieu sont guidés par l'Esprit, que tem se purificado. qui sont en train de se Purificando a purifier, nossa en carne. train de purifier notre chair. Por isso, irmãos, Pour cela, mes frères, nós precisamos todos os dias il faut tous les jours estar diante do Pai. être devant le Père. Perdoa-me, Senhor, Pardonne-moi, porque eu Seigneur, pequei contra car ti. j'ai péché contre Me toi. purifica, Pai, e me Purifie-moi limpa. et nome de nettoie-moi Jesus. au nom de Jésus. Amém? Vamos ficar de pé. On va se mettre Em debout nome de Jesus. au nom de Jésus. Pai, nos ajuda, Senhor. Père, aide-nous.